E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre um assunto bem interessante, relevante, mas a certo ponto meio chato de se falar, porque tem muita gente que não compreende a revelação do que quer dizer sacrifício. Eu vi hoje um programa que foi iniciado, na verdade no Brasil, ontem, e me chamou muito a atenção. Até te aconselho a você que quer aprender mais, que quer desenvolver cada vez mais sua parte espiritual, emocional e também pessoal, a você acompanhar no YouTube às 9h59 o La Casa Digital. Mas vamos lá, eu quero compartilhar com você, eu fiz algumas anotações e eu quero compartilhar com você o que Deus me falou a respeito de uma passagem muito interessante. Talvez se você ministra palavras, ou até mesmo se você já pregou na sua casa, se você tem algum momento de oração em casa, já deve ter lido esse versículo algumas vezes, mas hoje o Senhor me trouxe uma compreensão um pouco mais forte sobre isso. O versículo está em João 15, versículo 13. Diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. É um texto que Jesus está contextualizando dentro dos seus dias com os discípulos, ensinando, trazendo revelações do reino dos céus e também do relacionamento que era necessário se ter na terra. E tem esse mistério que eu poderia chamar ele de terrível, que é justamente onde há duas questões, ao sacrifício e ao sacrificado. Ou seja, o sacrifício, ele, dentro desse contexto, ele se torna a chave que abre uma fechadura, aonde a fechadura está localizada no sacrificado, que acaba se tornando a porta. Ou seja, quando você pratica, quando você utiliza do sacrifício para adentrar em caminhos novos, para alcançar novos objetivos, essa porta se abre. Um sacrificado precisa aparecer. No caso de Jesus Cristo, no caso mais completo que se existe num sacrifício, num exemplo de sacrifício, nós temos o próprio Jesus. Do contrário, nem mesmo o calendário estaria existindo. Se você não sabe, nós estamos em 2020, DC, ou seja, o calendário é dividido em AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque foi a marca, foi o momento, foi o marco onde se deu o sacrifício completo do sacrificado Jesus. E nisso existe uma conexão perfeita, onde Jesus ali se torna a porta, onde por ele é possível passar. Além disso, desde a criação do mundo, Deus ele trouxe todas as coisas à tona, e inclusive esse modelo de sacrifício, porque quando o homem peca, o homem sai do jardim, mandado embora do jardim pelo próprio Senhor, porque não se podia mais ficar na presença de Deus em pecado, e Deus mesmo precisa fazer um sacrifício de um animal para poder cobrir a vergonha do homem e da mulher com a pele do animal. E o que acontece? Essa ação de sacrificar, ela tem dentro desse modelo de sacrifício uma revelação muito forte. Por quê? Porque nunca vai existir, por exemplo, o amanhã, se o que existe hoje não morrer. Você nunca vai alcançar e avançar para uma próxima etapa se a etapa que você se encontra hoje não deixar de existir. Você continuamente, você e eu, nós estamos dentro de diversas ações sacrificiais, dentro de diversos rituais de sacrifício no nosso dia a dia. Bah, Jonas, o que é isso? Tá me chamando de sei lá o que, de sacrificador, de alguém que não tem dó de ninguém? Eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma diferença entre ter dó e ter compaixão. Dó é quando você tem medo de sacrificar. E aí você esquece e perde a noção do melhor para ficar com o bom.
aí você tem dó. Quando você tem compaixão, você mata a semente por causa do potencial do fruto. Quando você tem compaixão, você faz o que tem que ser feito hoje para poder alcançar o que vai vir amanhã. Esse ritual que você e eu praticamos todo dia, eu vou te dar alguns exemplos dele no nosso dia. Um exemplo é: só existe vida se a morte morrer. Não tem como existir uma continuidade de vida se todos os dias você não matar a vontade de morrer. Isso foi o que Jesus fez na cruz. Ele destruiu a morte. Ele venceu a morte. A palavra nos declara que aonde está a morte o seu aguilhão, onde está a morte a sua vitória. O aguilhão da morte é a cruz do Calvário, é a vitória de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele se sacrificou e como sacrificado ele venceu a morte. Você faz isso todo dia? Ou você acha que se você não quiser mais viver, você vive? Você está diante de Deus, a sua vida está diante de Deus, mas você também tem o poder sobre a sua vida de ter o controle, de decidir: eu quero morrer hoje. E você vai lá, pega uma arma e se dá um tiro na cabeça. E aí? A culpa é de Deus? Não, a culpa é sua. Porque você não escolheu sacrificar a morte na sua vida hoje. Além disso, um exemplo, no seu casamento, tem pessoas que até hoje não conseguem ter a revelação do que é ser um com o seu cônjuge. Não conseguem compreender o que é o casamento em si. O casamento é uma das instituições mais sacrificiais da Terra, da história, da criação. Por quê? Porque para existir um casamento, o seu estado de solteiro, você marido, você esposa, precisa morrer. Você nunca mais vai ser solteiro. Tudo que você imaginava e pensava em fazer quando era solteiro, não se faz mais, filho. Não se faz mais, meu irmão. Por quê? Porque hoje você tem uma condição muito melhor, onde você matou uma condição anterior para viver aquilo que é melhor. Deus criou esse modelo eterno em Jesus. E Ele nos mostra como isso funciona. Ao mesmo tempo que Ele nos deu e nos mostrou que o princípio por trás do modelo é o que traz poder para Ele, ou seja, não existe sacrifício sem entrega. Entende isso? Não adianta você ficar me dizendo que tem sacrifício, que faz isso, que meu Deus, quanto peso, quanto preço pago, quanta coisa eu já fiz. Se você não entregou nada, literalmente você não sacrificou nada. Você está se enganando. E aqui eu quero parafrasear alguns religiosos, algumas pessoas influentes no meio da religião, que eu já ouvi essa frase de algumas pessoas, eu não sei de quem que é o autor único, mas o pior engano é o auto-engano, onde você mesmo imagina algo e acha que aquilo é a verdade. Quando na verdade você, para ter um sacrifício verdadeiro, você precisa ter a entrega. E a entrega, para ter um efeito verdadeiro de entrega, ela precisa ter duas condições. E eu vou te dizer aqui as duas condições para a gente poder não se estender mais. Para que haja uma entrega e um sacrifício aceito por Deus, você precisa ter duas coisas: a maneira certa de fazer e o motivo certo para se fazer. Mas, Jones, quais são os motivos, quais são as maneiras corretas de se fazer isso? Eu vou te dizer, eu não sou o dono da verdade, não conheço todas as coisas, até porque eu estou aprendendo e glória a Deus por isso, é o que eu mais busco. Tenho todos os dias morrido para mim mesmo, para poder compreender mais daquilo que é o céu, porque senão não teria motivo de continuar. Mas Jesus nos ensina quais são a maneira e o motivo correto para poder se sacrificar. Jesus, quando a gente olha para Ele na cruz do Calvário, talvez você não consiga compreender dessa forma, enfim, é uma interpretação minha, mas eu percebo ali como um homem que a maneira correta que ele agiu foi em fé e obediência. Como assim Jesus teve fé? Como homem, sim. Por quê? Porque ele precisou crer naquilo que não existia. Como homem, ele não conseguia ver depois da cruz. Como Deus, sim, mas como homem, não. E a fé fez com que, através da obediência, ele não sucumbisse, ele não pestanejasse, ele não ficasse se degladiando com Deus. Teve um momento, sim, de humanidade, onde ele foi para o jardim, onde ele demonstrou a sua fraqueza como emocional, mas, ao mesmo tempo, aquilo que é
o Espírito Santo conduzindo, nos leva a conduzir, a obedecer. Então, ações por fé e obediência é a forma correta onde você vai sacrificar. Por quê? Porque Deus nunca vai te pedir alguma coisa que não te custe. Ao mesmo tempo, Ele nunca vai te tirar alguma coisa que te custe para te ver mal. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele te conhece antes da fundação do mundo. O maior desejo de Deus é te abençoar. O maior desejo de Deus é te ver feliz. Você acha que Ele quer que você continue do mesmo jeito que você está hoje? É isso que você imagina? A tua condição não define o teu futuro, mas sim as tuas atitudes. Até quando você vai ficar pensando dessa maneira? Maneira correta é por fé e obediência. E qual é a motivação correta, Jones? Aqui eu vou te definir qual é a motivação correta. 1 Coríntios capítulo 13, no final dele, declara que permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante de tudo é o amor. Jesus, Ele obedeceu, Ele creu porque Ele amava. Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama até hoje. E esse sacrifício é completo e é perfeito, e você também cumpre seus sacrifícios hoje por amor e por compaixão, não por dó. Esquece essa palavra dó. Na verdade, dó para mim é só uma nota musical, que, por sinal, todas as vezes que eu toco no violão, eu acho que eu passo por dó. Mas entende isso? Amor e compaixão. Porque quando você ama, você se compadece e você faz o quê? Você mata a sua ideia, você mata as suas vontades, você mata os seus recursos em prol dos outros. Por quê? Porque Jesus mesmo deixou claro esse versículo. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quantos amigos você tem? Quantos verdadeiros amigos você tem? Eles são dignos do seu sacrifício? Isso não compete a eles, compete a você. A você determinar se o seu sacrifício vai ter valor para Deus ou não. Você ama? Você tem compaixão? Você tem fé e obediência? Parabéns, você está agradando a Deus. Que isso fique como uma reflexão para você, e que apesar desse vídeo um pouco mais comprido hoje, eu creio que o Senhor tem gerado algumas coisas novas e transformado algumas coisas antigas em vaso de barro para levar aquilo que Ele deseja. Então, se você não me conhece ainda, eu sou o Jones, eu sou um filho de Deus, eu sou feito à imagem e semelhança de Jesus Cristo, e todos os rótulos que talvez um dia eu possa ter tido, ou você queira me colocar, não me interessam, não mais fazem parte da minha vida, porque eu decidi dominar sobre todas as coisas, como a palavra declara. E o primeiro domínio que eu estou tendo é sobre mim mesmo. Então, eu te dou um conselho, se o conselho pudesse ser dado de graça, assim como a palavra mesmo declara que na multidão dos conselhos há bom siso, eu te dou um conselho. Olha para Jesus, olha para a palavra de Deus, para de criar conceitos e preconceitos de coisas que você não entende, porque esse é o maior trava do homem, esse é o maior erro do homem, ficar pré-julgando e pré-concebendo coisas que ele nem mesmo conhece. Primeiro aprende a se conhecer, depois você vai descobrir coisas novas. Valeu? Fica na paz. Como eu já disse várias vezes em alguns posts meus, comenta, curte, dá o like, aperta o coraçãozinho, não importa em qual é a plataforma que esse vídeo está aparecendo, faz o que você quiser, e se não quiser também não faz, porque a diferença vai ser feita na sua vida, na minha vida está sendo feita. Além do que, a gente está aqui para alcançar pessoas. Essa é o maior propósito da face da Terra. Relacionamento com Deus e com os homens. Então, se você quer se transformar também, dá o like aí no vídeo, compartilha aí com as pessoas que você mais ama e também com aquelas que você odeia, porque provavelmente você tem inimigos. Se você está fazendo coisa que realmente agrada a Deus, com certeza você tem inimigos. Então compartilha com eles, de repente eles vão ter um choque nos dedinhos e mudar
alguma coisa nessa cachola aí, ok? Um abraço, Deus abençoe, buongiorno, tchau, tchau a tutti, hasta la vista, baby.